deu certo, hein? O amor ainda não apareceu, mas eu vou dar uma enganadinha nele aqui, ó. Tá aqui, ó. Boa noite, Letícia. Boa noite, Branca. Ah, boa noite, gente. Tudo bem? Vamos ver aqui. Branca. Tá dando boa noite para nós dois aqui. Boa noite. O pessoal no Face já chegando. No Insta mais devagar, mas também as pessoas vão chegando. Oi, Fátima, boa noite. Última live do ano. Nossa, o pessoal já tá por aqui. Estamos torcendo para que bastante gente assista. Né? Meu amor, eu acho que agora eu estou. Não sei se tá. Agora eu estou por aqui. Boa noite, Fátima. E ó, a Jane Zanata dando boa noite. Boa noite, Jane. Fátima Branca, Letícia, agora sim, tô craque conectada. Ana, grande Isso. Ana, querido, grande jogador de futebol, uma fera. A Sueli tá assistindo pelo Insta. Boa noite, Sueli. Legal. Ivone Costa também, dando boa Ivone, noite pra abraço. gente de forma bem carinhosa. Boa noite, casal amado. O Nelson Ferrari, abraço. Nossa sócia Maria Zaletti, que está sempre presente. Dá uma olhada por aqui, porque o meu tá bem atrasadinho. Tá ali. atrasado? Olha aqui, eu Vou ficar empresto por a aqui, minha você tela, empresta França. sua tela? Ó, a Regina Takashima Regina, também. Abraço, Regina. Que legal. Muito bem, que legal. Pessoal, então, enquanto nós estamos nos boa noite aqui, naquele aquecimento de início de live, bora lá compartilhar a live no perfil de vocês, marcar os amigos também nos comentários e corre lá no nosso canal depois da live. Quem não se inscreveu ainda, tem que se inscrever, tá? Copiar o link lá dos nossos vídeos e enviar para os amigos via WhatsApp. Todas essas ações aí são ações bacanas para ajudar aí as nossas informações chegarem, ao maior número de pessoas possível. Silvana, lá de Telêmaco. Boa Mãe da noite, Silvana. Sabina. Olha a Yasmin Bombessi. Yasmin que passou em 2 vestibulares para medicina. Parabéns. Eu não conheço a Yasmin pessoalmente, mas trabalho com a mãe dela, então. Yasmin é muito querida, menina genial. Um beijo aí para Fabiana. Que legal. O Ana, meu querido amigo, dizendo que faltou eu no encontro dos ex-jogadores. Obrigado, Ana. Tomara que vocês tenham falado bem de mim lá. Ó, eu já vi a Isa por ali também. Isa, querida. A Catarina Miyuki. Legal, gente. Que bom, que bom. A Yasmin mandando vários corações pra gente. Ó, o primo Medeiros Valtencir por aí também. Querido, abraço, Que Valtencir. legal. A Marlene Lázaro também Marlene dando Lázaro, boa noite pra gente. Um abraço, Marlene. Que legal, gente, que legal. Ó, no Face já tem 22 pessoas assistindo. A Sandra Nicastro, abraço, Sandra. Legal. Acho que já dá pra gente começar a falar, né? Porque hoje é a última live do ano. Olha que legal, hein? Vocês estiveram com a gente o ano inteirinho. Pulamos aí uma segunda ou outra. Tivemos live praticamente todas as segundas, com um número de participação muito bom. E a gente está bem animado para o próximo ano, né? Para dar continuidade no projeto Sede, para poder orientar vocês a terem mais saúde, a viverem mais, a viverem com mais vitalidade, a viverem com função cerebral adequada, né? Envelhecer, todos nós vamos envelhecendo, mas envelhecer com saúde. Dr. Delmo Giandon, querido, assistindo. Boa noite para o Dr. Delmo, para Natalina Faquete também, querida, que está aqui com a gente. Sim, sim. Que bom. Que bom. Bastante gente desejando Feliz Natal aí pra gente, para todos os participantes também, aí, né? Que legal.
Então, aí hoje, então, né, para fechar o nosso primeiro E do projeto SEDE, a gente vai falar sobre as diretrizes americanas para os americanos em termos de atividade física. Lá nos Estados Unidos eles se preocupam muito em relação a isso. Por quê? Porque os americanos têm uma taxa muito alta de doenças cardiocirculatórias. A prevalência de obesidade, de diabetes, de hipertensão arterial, de alteração de colesterol, triglicerídeo é muito grande na população americana. E isso acaba levando a uma sobrecarga do sistema de saúde. Então, o governo americano, de forma inteligente, ele cria diretrizes para orientar a população a fazer atividade física. Porque essa atividade física vai prevenir uma série de doenças e, consequentemente, vai reduzir a sobrecarga do sistema de saúde americano. Então, nós temos a primeira diretriz, o primeiro guia de exercício físico para americanos, foi publicado em 2008. Essa diretriz ela é muito importante, baseada nos estudos científicos mais sérios e mais profundos. E agora, em 2018, eles fizeram, então, uma atualização dessas diretrizes. E é sobre essa atualização que nós vamos falar hoje. Tá? No Brasil, nós não temos diretrizes específicas, mas nós podemos utilizar as diretrizes americanas. Porque o nosso índice de obesidade, de diabetes, de hipertensão arterial, de distúrbio de colesterol e de doenças cardiocirculatórias é uma prevalência muito parecida com a dos americanos. Então, nós podemos utilizar os números deles e também as orientações. Inclusive, as orientações que eles utilizam nas diretrizes não são baseadas apenas nos estudos americanos, mas nos estudos mundiais de alto nível. Tá? Bom, e por que o governo americano tem feito isso? É porque nas estatísticas, nas pesquisas, eles descobriram que 80% dos americanos são insuficientemente ativos, ou seja, a grande parte da população não se cuida no sentido da prática da atividade física regular. Então, é óbvio que a ideia da atividade física tem que ser difundida para a população. Bom, essas novas diretrizes, elas tiveram algumas mudanças. Por quê? Porque em 10 anos, muitos estudos foram publicados, muitas pesquisas foram feitas, então os conceitos mudam. E tem dois conceitos básicos que são importantes para a gente começar a discutir essas diretrizes. Na primeira diretriz, se dizia que a gente só teria algum benefício de atividade física se essa atividade física durasse pelo menos 10 minutos. Bom, os estudos ao longo dessa última década mostraram que não é bem assim. Na verdade, qualquer atividade física traz benefício. Não precisa nem dos 10 minutos. Então, mesmo aquelas atividades mais leves e corriqueiras, como por exemplo, subir uma escada, parar o seu carro algumas quadras antes do seu objetivo, caminhando. São coisas relativamente pequenas que podem não dar 10 minutos de atividade física, mas que já traz algum benefício para o organismo, em termos de prevenção. Então essa é a primeira novidade dessa nova diretriz. Qualquer atividade física vai te trazer benefício, mesmo as mais simples. Fazer o serviço de casa vai te trazer algum benefício.
certamente você vai ter mais benefício do que aquele que fica sentado no sofá. Fazer a jardinagem da sua casa. Isso vai trazer mais benefício do que você ficar sentado. Então, essas coisas pequenas ajudam. É óbvio que, como nós vamos observar mais à frente, não é o ideal. O ideal é mais. Só que o pouco que você fizer já vai ter uma validade. Esses dias, numa das lives, eu acho que o seu Antônio de Menezes perguntou isso, lá de Paranavaí. Ele perguntou, mas escuta, e que atividade física vai trazer benefício? Se eu fizer pouca coisa, traz benefício? Traz. Então, tudo é válido. Movimentar-se é válido. Movimentar-se é importante para a sua saúde, tá? Bom, e o outro detalhe importante que esse trabalho trouxe foi o oposto disso. Então, a diretriz anterior colocava o seguinte, ó, você faz 150 minutos de atividade física por semana, isso te dá uma proteção legal. 300 minutos te dá uma proteção melhor ainda. Então, alguns pesquisadores tinham dúvida até quanto de atividade física ia trazer benefícios progressivos. Será que depois de um certo tempo de atividade física a gente não teria um efeito justamente ao contrário? Exercício físico demais fazendo mal? Então, os estudos da última década mostraram que não. Que quanto mais atividade física você fizer, mais benefícios você terá, mais proteção contra doenças você terá. Então, se você conseguir fazer 150 minutos por semana, ótimo. Se você conseguir fazer 300, melhor ainda. Se conseguir fazer 400, melhor ainda. A proteção, ela vai subindo de acordo com o tempo de atividade física que você vai realizar. Essas diretrizes, então, essa nova, essa atualização da primeira diretriz lá de 2008, traz essas duas novidades muito importantes, mostrando que pouca atividade física ajuda e muita atividade física ajuda demais. Não há limite para isso. Então, são dois detalhes muito importantes, né? Bom, vamos ver aqui o que mais que eu anotei. Uma coisa muito interessante dessa atualização das diretrizes também foi acoplar, foi absorver os estudos que mostram que a atividade física tem efeitos imediatos. Então, os benefícios da atividade física, eles não vão vir apenas com o passar do tempo, longos períodos de atividade física para se obter algum benefício. Não. Uma única atividade física já é suficiente para melhorar algumas coisas, como, por exemplo, controle de pressão arterial, controle de diabetes, redução de depressão, redução de ansiedade. Então, basta uma atividade física para que você tenha esses benefícios imediatos. É claro que para você fazer a manutenção desses benefícios, é importante que você continue fazendo a atividade física regularmente. Mas esse é um dado novo nessas diretrizes atualizadas. O fato de que atividade física isolada, a curto prazo, já vai te trazer algum benefício. Tá? Bom, aí eu fui anotando aqui, os benefícios de longo prazo também eles foram reavaliados. Então, lógico que a parte cardiocirculatória era onde havia mais preocupação. Tanto que a American Heart Association, que é a Associação Americana de Cardiologia, ela está muito envolvida nessas diretrizes de atividade física. Por quê? Porque eles têm um índice muito alto de doenças cardiocirculatórias. Infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral, insuficiência cardíaca.
Então, a longo prazo, eles já sabiam que a atividade física regular reduz muito a chance desses eventos. Tanto os eventos que não matam, mas deixam a pessoa limitada, quanto os eventos fatais. Então, a atividade física, ela acaba reduzindo a mortalidade por eventos cardiocirculatórios. Mas nos estudos, na revisão que fizeram da última década, então eles começaram a observar que a atividade física não é importante só para reduzir doenças cardiocirculatórias, mas doenças cerebrais, conforme nós já temos falado em lives anteriores. Eu já mostrei para vocês estudos que mostram que a atividade física regular, ela reduz a chance de doença de Alzheimer, reduz a chance de doença de Parkinson, reduz a chance de doenças autoimunes, como por exemplo esclerose múltipla. A atividade física é um ótimo tratamento para depressão e para ansiedade, é um tratamento coadjuvante muito significativo. Então, os estudos da última década mostraram que a atividade física ela não é só para prevenção de doenças cardiocirculatórias, mas também doenças cerebrais. E vocês do projeto SED, das lives de segunda-feira, já sabiam disso, porque nós temos insistido, como agente preventivo, fator preventivo contra a doença de Alzheimer. A atividade física é fundamental, talvez seja o fator protetor mais importante. E aí tem muitos estudos mostrando que o sedentarismo aumenta muito a chance de declínio cognitivo, de doença de Alzheimer. E vários estudos mostrando que a atividade física regular reduz muito a chance de declínio cognitivo, reduz muito a chance de doença de Alzheimer. Então, esses conhecimentos, através de novas pesquisas, foram absorvidos pelas novas diretrizes americanas para a atividade física. Tá? Bom, outra coisa muito interessante também. Nas primeiras diretrizes, lá de 2008, eles tinham evidências científicas de que o exercício físico regular ele era importante na prevenção de 2 tipos de câncer. Na última década, as pesquisas foram mostrando que o exercício físico ele é importante na redução do risco de pelo menos 8 tipos de câncer. Olhem só, atividade física é muito importante como fator preventivo em relação a câncer. Na última live, ou na penúltima, nós falamos sobre um estudo que mostrou que as mulheres que praticavam atividade física regularmente tinham uma chance muito diminuída de ter câncer de mama em relação às mulheres sedentárias. Mas não é só isso. Nós temos evidências de proteção contra pelo menos 8 tipos de câncer. Tem um trabalho que eu até comentei com a Érica, eu nem botei aqui, porque ele é muito recente, eu ainda preciso ler mais aprofundadamente, mas mostrando que a atividade física tem um fator fundamental, protegendo contra o câncer de próstata. Então, a atividade física, o músculo libera, durante a atividade física, uma substância que vai ativar a expressão gênica de uma outra substância que tem ação anti-câncer de próstata. Esse trabalho mostra a atividade física como prevenção e como auxiliar no tratamento. Então vejam só, a atividade física é importante para prevenir câncer de próstata também. E eu nem incluí isso nem está nessas novas diretrizes de 2018, porque esse estudo saiu provavelmente semana passada. Eu ainda preciso ver, preciso ver com mais detalhes esse estudo. Mas olha só que coisa impressionante, né? Quando você está lá fazendo sua atividade física, você não está só se protegendo contra doenças cardiocirculatórias, Contra infarto, contra derrame, contra trombose,
Não, você está caminhando, você está se protegendo contra o câncer. Você está se protegendo contra doenças neurodegenerativas, está se protegendo contra a doença de Alzheimer. Esse exercício físico, ele é mais eficaz como preventivo do que qualquer remédio. Então, por que não fazer atividade física? Não há motivo. As pessoas precisam fazer. Se nós quisermos ter saúde boa, saúde adequada, vivermos mais e melhor, necessariamente tem que ter a prática da atividade física. Outro detalhe importante é que a atividade física, segundo essas diretrizes, é fundamental para reduzir o risco de fraturas em idosos. Isso a gente já falou na live anterior também. O idoso que pratica atividade física, ele aumenta a densidade óssea, aumenta a calcificação dos ossos e, se eventualmente ele cair, a chance de fratura será bem menor. A atividade física ajuda a gerenciar condições patológicas crônicas. O que é isso? Essas diretrizes mostraram que a atividade física ela é importante para ajudar no controle de doenças crônicas. Então, um indivíduo que tem lá uma artrite, uma artrose, fibromialgia, são patologias que cursam com muita dor, eles fazem um tratamento medicamentoso, mas se a atividade física estiver associada ao tratamento medicamentoso, a resposta vai ser muito melhor. A pessoa vai ter menos dor. A pessoa provavelmente vai usar bem menos remédio. Porque a atividade física ajuda a gerenciar essas patologias crônicas. Se o indivíduo tem um diabetes, tem hipertensão arterial, tem distúrbio de colesterol, ele está lá utilizando medicamentos para isso. Se ele fizer atividade física, vai ser muito mais fácil controlar essas patologias. Por quê? Porque a atividade física ajuda a célula a receber mais a glicose, reduz a resistência da célula à insulina. Porque a atividade física ajuda a baixar a pressão. Porque a atividade física aumenta o HDL, que é a lipoproteína de alta densidade, que é aquele colesterol do bem, aquele colesterol que tira a placa de gordura da parede da artéria. Então, se o indivíduo tem qualquer uma dessas patologias e faz atividade física, é muito mais fácil controlar. Ele vai utilizar bem menos remédio. A fibromialgia é um grande exemplo disso. Então, as pessoas têm muita dor e acabam utilizando muitos medicamentos. Quando essas pessoas passam a fazer atividade física, elas conseguem reduzir o medicamento. Por quê? Porque a atividade física vai fazer o efeito que os medicamentos estão fazendo. Normalmente, esses medicamentos acabam aumentando o ácido gama-aminobutírico, ou aumenta nível de serotonina, ou de dopamina, ou liberação de endorfinas. A atividade física tem o mesmo efeito. Então, se você tem uma doença crônica, é um motivo a mais para você não ficar sedentário, tá? Então, para gerenciar patologias crônicas, a atividade física é fundamental, é de extrema importância. A atividade física melhora condições crônicas neurológicas, como esclerose múltipla, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, doença de Parkinson, doença de Alzheimer. Eu tenho muitos pacientes com esclerose múltipla. A maior parte pratica atividade física. Um ou outro não pratica. E a diferença de evolução é muito grande. Eu tenho pacientes com 20 anos de evolução com esclerose múltipla que praticam atividade física e que estão em plena produtividade. Estão trabalhando, cuidando da família. E eu tenho pacientes com 5 anos de esclerose múltipla que utilizam os medicamentos corretos, que teve o diagnóstico feito precocemente, mas que não praticam atividade física.
E, infelizmente, a gente observa que nesses pacientes a evolução é pior. Puxa, a atividade física é fundamental, é de extrema importância. Por quê? Na esclerose múltipla, por exemplo, a atividade física faz aumentar o fator neurotrófico derivado do cérebro, que é uma substância que faz com que a gente tenha regeneração de neurônios, que faz com que a gente tenha fortalecimento das conexões entre os neurônios. Então, essa pessoa está se protegendo. A doença é agressiva, faz perder neurônio, mas a atividade física faz um contraponto nisso. Então, um erro grosseiro para quem tem doença crônica, neurodegenerativa ou metabólica é ficar sedentário. É um erro para lá de grosseiro. Tá certo? Meu amor, mais uns boa noites aí. Temos sim, ó. Dando boa noite pra gente aqui pelo chat, nós temos a Maristere Scarpellini. Oi, Maristere. A Giovana, o Lala também tá por aqui. Giovana. Beijo pra você, tá, Gil? Deixa eu ver quem mais. O seu Antônio de Menezes também, lá de Paranavaí. Querido, sim. Ele tá dando boa noite pra gente, falando que é a última live do ano e que ele tá na expectativa, né? Para os conhecimentos que ele vai adquirir o ano que vem. O ano que vem vai ter muita coisa através boa. de você. E ele agradece você por estar ensinando tantas coisas boas. Obrigado, Que bom. obrigado. Ó, a Cleusa Russo também tá por aqui dando boa noite pra gente. Oi, Cleusa, A abraço. Thelma da Lila lá de Colorado, Oi, né? prima. Dando boa noite pra gente. Boa noite, prima. A Márcia Faile também Márcia, tá por querida. aqui. Ai, deixa eu ver, a Sara Fedrigo Sara, também. querida. Boa noite. A Ângela Vicentim Ângela, boa noite. tá Ângela. assistindo ao lado da mamãe. Por falar em mamãe, eu já vi que minha legal. mãe também por Boa, aí dona assistindo. Dica, abraço. A gente tá morrendo de saudade de você, viu, mãe? Abraço, dona Dica. Ó, a Luciana Botari também tá dando boa Luciana, noite abraço. pra gente. O Valtencir Medeiros, Oi, né? primo. Dando boa noite também, já tá com uma pergunta aqui que eu já aguardei, né? Pro Legal. momento dos questionamentos. Deixa eu ver quem mais, ó. O Maurílio Valério Maurílio, também. querido. A Roseli Cruz Oi, Roseli, tá com a abraço. gente. E a Josiane Cristina Ribeiro. Josiane, ó, a Marta tá assistindo também. Boa noite, Marta. Isso. A Marta que não tem conseguido assistir, né, Marta? Tem assistido depois, mas hoje ela conseguiu. E aqui no Insta tem algumas pessoas, né? Isso. Então a Celimar, a Tis, que eu consigo identificar. Edneia. A Edneia Grísio. A Edneia Grísio é filha da Preta. Ah, que nossa, legal. doutora, geógrafa, menina, tudo Legal, de sucesso. legal. Orgulho najaense também, viu? Que bom ter Legal. você por aqui, viu, Neinha? A gente chama ela de Neinha, né? Porque ali Neinha. todo mundo da mesma turminha, né? Se eu não me engano, ela tá dando aula lá na universidade em Ponta Grossa. Eu acho que é isso. Legal. Mas A muito bom ter Márcia você aqui. Belândia, dizendo que é minha fã. Ah, que bom. Que legal. Tem abraço. bastante gente que tá entrando aqui pelo Face, só que como agora eu acompanho a live pelo computador, eu não consigo mais Fica visualizar meio- as pessoas que Sim. entram. Então, fica a dica pra dar aquele boa noite pra gente no chat, Sim, pra gente legal. visualizar vocês por aqui, tá Sim. bom? Ó, a Tiana, querida, tá Isso, assistindo. Sebastiano Nares dando boa noite, que legal. Olha lá, bom, Edneia, obrigada, Érica, é isso aí. Legal. Vai acumulando as perguntas que Uhum. depois... Estamos aqui, ó. Ó, Ela a Edneia, agora estou docente na UEL. é muito Poxa, que orgulho, legal, né? Edneia, Gente, legal, já tá parabéns. bombando por aí. Do Inajá para o mundo. Que legal, parabéns pra você. Fico muito feliz, viu, Neinha? Que legal, que legal. Muito bom. Bom, então as perguntas você vai acumulando aí e depois, né, a Tá gente bom. vai Tudo bem, combinado. usando a nossa canequinha do Projeto Sede, que é muito bonitinha, olha só. A gente mata a sede com água e também, né? Divulga a ideia. Sim, ó, o querido Adilson Rompinelli, lá de Matinhos, grande abraço, Adilson. E a Maria Zalete também entrou por aqui, ó. Ah, que que saudade saudade da da Edneia. Edneia, Que que legal. bom, que legal. A Olha, live você é viu, isso, né? né? O encontro das pessoas queridas. Que legal. bom, esse mundo não é nem pequeno, ele é conectado, É né? conectado, muito bem, meu irmão, legal. Bom, então vamos lá. Então agora vamos falar do que mais importa, né? As recomendações do Comitê Consultivo do governo americano
para a atividade física. Então, quanto tempo devemos fazer? Então, baseados nos estudos científicos, esses integrantes do comitê fizeram essas recomendações. Quando eles falam de exercício físico ideal, é o exercício físico que vai fazer com que você tenha uma proteção muito grande contra doenças cardiocirculatórias, neurodegenerativas, doenças neoplásicas, tá? Como eu disse, qualquer atividade física é válida. Qualquer movimento é válido. Mas existe uma marca mínima para que você consiga realmente uma proteção maior. Meu irmão, você está indo porque a Fátima Ortiz escreveu que está com vontade de conhecer Inajá, de tanto ouvir falar aqui. Fátima, Inajá é uma cidade muito bonitinha, ela é pequenininha, é uma cidade de 3.000 habitantes, um lugar de pessoas boas, pessoas muito queridas, pessoas do bem. Lutadoras. Sim, né? é um lugar muito, muito, muito especial E a gente mesmo. tem muito orgulho de dizer que nós viemos de lá, né? Sim, sim. Legal, legal. A Branca também. É. A gente pode tentar fazer uma excursão para Inajá. Nossa, Então, natureza exuberante, né, gente? Opa. O Rio Paranapanema, a gente diz, por exemplo, que passa no quintal de casa, Sim. né? Então, sim. em termos de natureza, lá é um lugar belíssimo. Fantástico, legal. Bom, então quais são as recomendações? Bom, então vamos começar falando dos adultos, tá? Depois a gente vai falar das crianças, dos adolescentes, mas adultos, para você ter aquele benefício enorme proporcionado pela atividade física. Fazer pelo menos 150 minutos por semana de atividade física, tá? É uma atividade física aeróbica moderada. Ou então 75 minutos por semana de atividade física aeróbica intensa ou vigorosa. Certamente a maior parte de vocês vai preferir fazer a moderada. E o que é um exercício moderado ou intenso? Existem várias formas técnicas da gente definir o que é um exercício aeróbico moderado de um vigoroso. Mas tem um teste muito, muito fácil. Se você estiver praticando a sua atividade física e conseguir falar enquanto faz, mas não conseguir cantar, então é um exercício físico moderado. Se você estiver fazendo sua atividade física e conseguir falar poucas palavras e já tem que parar e respirar profundamente, esse é um exercício físico aeróbico vigoroso ou intenso. Quem viu, agora há pouco eu fiz uma chamada da live, eu estava pedalando. Então eu estava conseguindo falar, né? Mas eu não conseguiria cantar ali. Então ali eu estava fazendo uma atividade física moderada. Quando você está pedalando numa subidona e você vai conversar com alguém, bom, você consegue falar poucas palavras e já para respirar. Esse é um exercício físico vigoroso. Né? A gente, quando está pedalando, e com o nosso amigo Klaus, às vezes, a gente diz que acaba o assunto. A gente conversa na pedalada. Acabou o assunto, gente, ó, a subida. Aí vem aquela subidona. Meu amor, deixa eu arrumar essa gola aqui que ela tá me incomodando. Desculpa aí, pronto. Agora ficou bom. Então, aí, quando tá naquela subida, o que acontece? A gente não consegue nem falar. Então, esse é um exercício físico vigoroso, tá? Então, a gente vai se beneficiar de 150 minutos de atividade aeróbica por semana, moderada, ou 75 minutos de atividade física vigorosa ou intensa por semana. Isso vai trazer um benefício muito grande. As diretrizes falam também da importância de fazer uma complementação dessa atividade física aeróbica com exercícios de fortalecimento. Então, eles orientam que a gente faça exercícios de fortalecimento dos principais grupos musculares pelo menos 2 vezes por semana. Então, a atividade física aeróbica é fundamental. Mas a complementação com exercício de fortalecimento também é importante na prevenção.
Então, isso é o que vai ser aceito no mundo, né? Porque essas diretrizes americanas, elas são usadas como base para o mundo todo. Tá? Então, vamos lá, repetindo, 150 minutos por semana de exercício físico aeróbico moderado, ou 75 minutos por semana de exercício físico vigoroso, complementando com 2 vezes por semana de exercício de fortalecimento dos principais grupos musculares. Isso é chegar perto da perfeição em termos de prevenção, certo? Como eu disse, se você fizer menos, já vai ter benefício. Mas se você atingir esse nível, né, nós que somos adultos ainda, não somos idosos, depois a gente vai falar dos idosos, esse nível de exercício físico, ele é formidável, ele é fantástico em termos de prevenção. Bom, vamos ver aqui. Aí eles vão colocando, né, que a atividade física nos adultos, nesse nível, reduz a incidência de infarto agudo do miocárdio, de insuficiência cardíaca congestiva, diminui a mortalidade por doença cardiovascular, reduz pressão arterial. Então, nesse tanto que eles orientam aqui, existe uma redução em 14% do risco de infarto agudo do miocárdio. E a mortalidade por infarto agudo do miocárdio reduz em 75%, gente. É muita coisa. Né? Saber que se você faz 150 minutos de atividade física por semana, você tem uma redução de 75% da chance de ter um infarto agudo do miocárdio fulminante, só esse dado já seria mais que suficiente para todos nós nos exercitarmos, né? É um resultado fantástico. E eles colocam também que os que excedem as recomendações têm reduções de riscos ainda maiores. Então, se você consegue fazer mais do que essa orientação, você consegue reduzir ainda mais a chance de doença cardiocirculatória. Essa atividade física recomendada também reduz o risco de diabetes mellitus em até 35%. Muita coisa, né? O fato de você se exercitar 150 minutos por semana reduz a sua chance de desenvolver diabetes em 35%. Esse é um número muito, muito, muito significativo. Meu amor, mais algum boa noite aí? Ah, o pessoal aqui tá querendo fazer uma excursão para ir nadar mesmo, né? Tem gente já sugerindo ir para lá de moto, a Isa já tá falando de fazer mergulho no Rio Paranapanema. O que eu gosto dessas lives, meu amor, é isso, é essa interação, sabe? Essa interação é legal. A gente tenta comer um frango caipira lá na Dona Dica. Ai, que delícia! É bom demais, hein? E o pessoal aqui desejando Feliz Natal, vai participando. E as perguntas, né, que a gente está aguardando aqui para o momento. Então, tá bom, vamos lá. Por enquanto é interatividade no chat da live. Perfeito. Então tá, aí nós vamos pensar então nas outras idades. Essas recomendações que eu dei é para o adulto, né? O adulto. E agora nós vamos falar para crianças. Então as orientações dessas diretrizes americanas, elas já começam para as crianças de 3 a 5 anos. Então, uma coisa muito importante é estimular exercício físico, brincadeira, até para manter as crianças longe da tela do celular, do computador, da televisão, né? E estimular brincadeiras em grupo. Para a criança, é lógico que o aspecto lúdico é fundamental. Tem que ser algo que atrai a atenção das crianças e, de preferência, em grupo. Então, aí eles viram alguns estudos muito interessantes mostrando o seguinte, que essas crianças que se exercitam mais, que brincam mais, que vão aos parquinhos, né, que se juntam com os amiguinhos, as brincadeiras de pega-pega, essas crianças que, consequentemente, acabam ficando menos nos joguinhos de celular, menos na frente de telas, essas crianças elas acabam tendo menos estresse, mais habilidades cognitivas e de coordenação.
Ou seja, essas crianças ficam mais inteligentes e com habilidades motoras muito melhores, né? Fica uma criança mais esperta, mais ágil. Além disso, essas crianças, já tem estudos que mostram que essas crianças vão ter benefícios futuros, no sentido de redução de doenças crônicas. Então, essas crianças não têm, assim, nas recomendações, um tempo específico de atividade física. Mas é muito importante que os pais saibam que essas crianças vão ter muitos ganhos brincando, correndo, se sujando, entrando em contato com a terra, com a grama, entrando em contato com micro-organismos diferentes para que o sistema de defesa, o sistema imunológico dessa criança vá se desenvolvendo, vá criando memória. E dessa forma a criança vai ficando muito mais resistente a infecções, por exemplo. Enquanto que aquela que fica na frente da tela o tempo todo, ela não se suja o quanto precisaria, né? Ela não brinca com um animalzinho de estimação, ela não entra em contato com o número de micro-organismos que ela deveria entrar. É ruim para a imunidade, mas é ruim principalmente para o desenvolvimento cerebral dessa criança. Por quê? Porque as brincadeiras, a socialização, o contato com os amiguinhos, as brincadeiras todas ali é que vão estimular vias neuronais diferentes. E isso vai fazer com que essas crianças tenham um futuro melhor. Bom, crianças acima de 5 anos e adolescentes, aí tem que ter um foco no lazer, né? O foco ele tem que ser preponderante. Por quê? Tem que ser uma coisa interessante para puxar a atenção da criança. Então, o aspecto lúdico ele se mantém. Então, essas crianças e adolescentes, crianças acima de 5 anos, quando elas praticam atividade física, eles observaram que vai haver uma redução de doença lá na frente. Então, essas crianças vão ter uma prevalência menor de diabetes, de hipertensão arterial, de distúrbio de colesterol, de doenças cardiocirculatórias. Para essas crianças é importante o exercício mais intenso, mais vigoroso, o exercício de impacto, como vôlei, pular corda, futebol. Por quê? Porque é uma forma dela fazer uma calcificação óssea maior. É como se ela fizesse uma poupança óssea. O osso dessa criança ativa fisicamente vai ficar muito mais fortalecido. E esse benefício ela vai levar para a vida toda. Isso, inclusive, vai fazer diferença até quando ela for idosa. Então, essas diretrizes falam para a gente a respeito disso, a importância do exercício físico na infância e na adolescência, para que a criança já faça uma prevenção significativa de doenças no futuro. É claro que essas crianças que são mais ativas fisicamente, elas vão ter uma prevalência menor de obesidade. Consequentemente, elas vão ter uma chance muito menor daquelas doenças que são consequência da obesidade, como diabetes, a hipertensão, alteração de colesterol e, consequentemente, doenças cardiocirculatórias. Tá certo? Bom, e qual a recomendação que se faz para as crianças de 5 anos para cima? Aí já é uma recomendação diferente. Então, essas diretrizes falam de 1 hora de exercício moderado ou vigoroso por dia. E sempre incentivar atividades físicas diferentes. Tá? Então, isso é algo importante, né? O tempo de atividade física para trazer um benefício maior para o jovenzinho, né? Para a criança acima de 5 anos e adolescente, já é um exercício físico necessariamente mais intenso, mais vigoroso e por mais tempo, sendo 1 hora por dia a orientação das diretrizes americanas para atividade física. Tá certo? Bom, aí a gente vai lá para a parte em que eles falam dos idosos.
né? E os idosos podem fazer atividade física? Os idosos devem fazer atividade física, né? Então aí eles vão mostrando vários estudos. Os idosos que fazem algum tipo de atividade física, eles obviamente têm mais autonomia de tomar banho sozinho, de levantar-se sozinho, de preparar refeições, de vestir-se, etc. O indivíduo que pratica atividade física na idade mais avançada, ele acaba tendo uma autonomia maior, ele acaba precisando menos de ajuda. Então, isso são dados estatísticos que as diretrizes colocam para a gente. E, além disso, esses idosos que praticam atividade física, eles vão fazer prevenção de várias doenças, de todas aquelas doenças que a gente já comentou. Esses idosos que fazem atividade física, obviamente, eles vão ter uma menor propensão à queda. E quando cair, vão ter uma chance muito menor de fazer fratura. É claro que no idoso é importante a discussão com o médico. Então, que atividade física o idoso pode fazer? Então, tem que ter uma discussão com o seu médico para definir o tempo de atividade física e qual atividade física fazer. Eu tenho muitos pacientes idosos que fazem hidroginástica. Por quê? Porque eles têm doenças degenerativas de articulação. Então, por exemplo, o indivíduo tem lá osteoartrose difusa. Então, se ele fizer qualquer tipo de exercício de impacto, como caminhar, ele sente dor. Mas quando ele vai para a água, ele não sente dor. Eu tenho alguns pacientes com artrose, que são bem idosos, que se adaptaram bem à bicicleta ergométrica. Então, cada caso tem que ser avaliado. Todo exercício vai ajudar. Se o idoso consegue caminhar devagar, meio quarteirão, já ajuda muito. Ele tem que insistir nessa caminhada. Por quê? Porque se ele não fizer exercício e se render às dores típicas da velhice, ele vai fazendo uma atrofia de músculo, ele vai fazendo sarcopenia, ele vai perdendo força muscular e aí ele vai andar menos ainda. E aí ele vai ter mais dor e vai ter mais fraqueza e entra num círculo vicioso que vai colocar o idoso na cama, ou numa cadeira de roda, ou necessitando de um andador. Então, se tem condição de andar meio quarteirão, ande. Se tem condição de andar um quarteirão inteiro, ande. Mesmo porque uma boa parte dos meus pacientes começam com pouca atividade física. Depois de um certo tempo, o condicionamento físico vai melhorando e a pessoa consegue aumentar. Então, no idoso, em decorrência das patologias crônicas e em decorrência de todos os remédios que normalmente os idosos tomam, é muito importante a discussão com o seu médico para definir que tipo de exercício físico você pode fazer. Mas alguma coisa sempre pode fazer. Então, as recomendações das diretrizes americanas para atividade física é individualizar os exercícios de acordo com as doenças crônicas de cada idoso. E as gestantes podem fazer atividade física? Elas devem fazer atividade física. Então, essas diretrizes mostram os estudos que atividade física reduz diabetes gestacional, hipertensão arterial da gestação, e reduz também a chance de depressão pós-parto. Então, o exercício físico na gestante ele é muito importante. Por quanto tempo fazer atividade física? As recomendações é que se faça 150 minutos por semana de exercício físico aeróbico moderado. É claro que a grávida não deve fazer o exercício mais vigoroso. Bom, mas eu tenho uma gravidez e eu estou com um problema, doutor. Como é que eu faço? Bom, aí você sempre tem que ter o aval do seu obstetra. É claro que existem condições obstétricas que exigem repouso. Então, a mulher teve um sangramento, teve lá uma placenta prévia, até um descolamento precoce de placenta,
né? Um trabalho de parto prematuro. Então, o seu obstetra vai falar, olha, você precisa ficar em repouso. E aí o repouso é fundamental. Então, a gente está falando desses 150 minutos por semana para uma gestação sem complicações. E mesmo assim, complicação, sempre conversando com seu obstetra, né? E essa atividade física, ela tem que ser feita sempre com o aval e com a supervisão do seu médico. Isso é fundamental. Mas, de maneira geral, o exercício físico é completamente indicado para a gestante. Bom, então daqui a pouco a gente vai para as perguntas. Eu vou dar então o recado final aqui, dessa última live do ano, né? Então, o exercício físico, o nosso primeiro E do nosso projeto SED, ele é talvez o mais importante de todos. Porque ele não é tão complexo. Porque quando a gente vai falar, por exemplo, de higiene do sono, de melhora de qualidade de sono, tem muitos detalhes. A gente vai falar de dieta mais para frente, tem muitos detalhes. A gente vai falar depois de controle do estresse, tem muitos detalhes. O exercício físico é o mais eficiente em termos de prevenção e o mais simples de ser realizado, não tem um segredo. Puxa, são 150 minutos de atividade física aeróbica moderada por semana, com 2 treinos ali de fortalecimento. Puxa, todos podem fazer isso, todos os adultos. Os idosos têm lá suas limitações e vão fazer o que podem fazer. Mas vejam só, exercício físico é simples e é extremamente eficaz. É barato, né? Muito mais barato do que os remédios que o indivíduo tem que tomar pela falta da prática da atividade física. Então, praticar atividade física é um ato, no mínimo, muito inteligente. No mínimo, muito inteligente. E o nosso objetivo para esse ano é que todos vocês façam um propósito para o ano que vem, né? Não tem essa história de fazer propósito para o ano seguinte. Então eu espero que o propósito de vocês seja, em primeiro lugar, não ficar sedentário, porque isso vai manter a sua saúde boa e, consequentemente, você vai poder buscar os seus outros objetivos. Então, atividade física para o ano que vem, eu espero que todos os participantes do Projeto SED, das nossas lives, eu espero que todos vocês, os que são sedentários, que abandonem o sedentarismo, tá? Esse é o nosso recado mais importante desse ano. Meu amor. Recado tá dado. Agora as Vamos perguntas, aos questionamentos, sim. né? Então vamos começar com a pergunta do Valtencir Medeiros. Em primeiro lugar, ele dá boa noite para todo mundo. Boa noite, primo. E ele diz assim: sabemos que jogadores de futebol treinam exaustivamente. O senhor sentiu na pele isso? Como explicar alguns casos de jogadores de futebol que tiveram um infarto fatal mesmo se exercitando regularmente? Essa pergunta é excelente, Valtencir, muito boa. A gente pode individualizar isso, a gente pode separar em 2 aspectos possíveis, né? O primeiro que, pelo fato do futebol ser um exercício que exige um preparo muito intenso em termos de treinamento, é necessário exames profundos para ver se o indivíduo realmente tem o preparo para aquilo, né? Porque antigamente, hoje é diferente, mas antigamente a gente fazia poucos exames. Eu, como jogador mesmo, na época de profissional, você fazia um exame por ano, que era um exame muito simples. O indivíduo, o cardiologista escutava seu coração, às vezes fazia um eletrocardiograma e você estava liberado. Então, de vez em quando, alguém morria. Alguém infartava, alguém fazia uma arritmia e morria. De vez em quando a gente via isso, né? Porque aqueles atletas, eles tinham um coração que não eram corações preparados para o esporte tão intenso. Então, alguns morreram até durante a atividade, ainda como jogador profissional, né? A gente tem alguns casos aí. Bom, esse é um aspecto.
Bom, o outro aspecto é o seguinte, o jogador de futebol, salvo aí algumas exceções, né? O jogador de futebol ele é afeito a alguns excessos. Então, o jogador de futebol normalmente ele gosta das festas, ele bebe, né? Muitos jogadores de futebol fumam. Na minha época, como profissional, tinha muitos colegas que fumavam e geralmente eram aqueles craques que não precisavam dormir direito, iam para as casas de mulheres de moral distraída à noite, escondido, bebiam, fumavam e tal. Chegavam no outro dia, eles decidiam o jogo. Eram os diferenciados, mas eles gostavam muito das festas. Mas como eles praticavam muita atividade física, o indivíduo se mantinha em forma, né? Quando ele para de jogar, não tem mais o exercício, só tem os excessos. E aí esses excessos podem tirar todas as vantagens que foram adquiridas na época de atividade física. Então a gente vê, eu tenho muitos amigos, ex-jogadores que hoje são obesos, bebem muito, alguns que fumam, né? Gente muito querida aí que talvez até esteja assistindo, vai assistir depois, craques de bola que novos ainda tiveram isquemia cerebral, tiveram arritmia cardíaca, tiveram infarto. Mas por quê? Terminou a carreira, o indivíduo fica só nos excessos e para de se cuidar. Tem muitas exceções. Eu tenho amigos que jogaram futebol e que hoje, com 55 anos, 60, estão inteiros. Mas esses continuaram se cuidando. Eles não eram afeitos aos excessos na época de jogador profissional e continuaram se cuidando pós-carreira profissional. Então, esses têm um aspecto interessante aí para aumento de expectativa de vida, para saúde boa até idades tardias, né? Mas ótima pergunta sua, primo. Muito bom. Nós temos agora bastante comentários, né? Conforme você vai falando, né? Sobre as orientações, algumas pessoas vão comentando diante dessas informações. A Natalina Faquete, por exemplo, ela diz que tá bem, porque ela tá fazendo 40 minutos de atividade física 6 dias por semana, só que é moderada. Sim, não, a Natalina tá fantástica. Eu atendi a Natalina esses dias e de um tempo para cá ela realmente tem feito atividade física, ela gosta de fazer, tem que fazer o Agenor e com você, praticar também a bicicleta, a caminhada, mas isso aí, Natalina, você mudou sua vida e certamente você muda o seu futuro com essa atividade física que você tem feito. Fiquei muito feliz em saber, né, tanto que as suas dores praticamente sumiram, né, você está ótima. Então a atividade física, você é um exemplo de que a atividade física realmente melhora muito a qualidade de vida das pessoas. Muito bom, parabéns! Isso aí, Natalina. Olha, e a Maristere Scarpellini, enquanto você estava falando, né, sobre as orientações... tá me devendo atividade física. Na última consulta nós conversamos sobre isso. Vou puxar de orelha, hein, Maristere? A Maristere é muito querida. Ela se cuida direitinho, mas a atividade física ela trabalha demais e se exercita de menos. Olha, ela tá falando, né, por isso, menos celular e mais atividade para essa molecada. Isso aí. Mas olha que legal, você falando de né, ano que vem, das projeções, né, das pessoas que vão pôr alguns planos em prática. A Isa tá dizendo aqui, ó, ProDriver, centro de mergulho, já é realidade para ano que vem. Sério. Que legal, né? hein, Isa? Legal. Poxa, ó. A Isa, na verdade, a Isa, ela tá desde a nossa primeira live. Sim. A Isa, ela é muito inteligente e a Isa põe tudo que aprende em prática, né? Porque inteligência não é só a gente aprender as coisas. Inteligência é você aprender e colocar em prática. E a Isa é um exemplo de muita inteligência. Exato. E a Isa, ela sempre foi muito ativa, né? Sim, fisicamente. Então, sim. tá de parabéns. E aí, o João tem que ir junto, hein? Eu acho que a Isa carrega, ela não dá moleza pro irmão, não, viu? Isso aí. Ó, a Maria Zalete, ela tá dizendo que notamos pelos 2 anos atípicos
estudos, né, onde a maioria das crianças não foram para a escola, que tiveram ganho de peso, ansiedade, até depressão, pois a maioria passou grande parte do tempo com o celular na mão. Perfeito, Né? perfeito. Isso mesmo. De fato, realmente a gente viu aconteceu. Né? Esse aspecto é fundamental, assim como para os idosos. A gente viu os idosos parando de se socializar, parando de fazer os exercícios nesses centros de convivência, e a saúde deles, de maneira geral, acabou piorando. Olha só que comentário bacana, né? Eu também posso dizer o quanto a atividade física melhorou a minha vida. Sabe quem tá falando isso? Sara Fedrigo. Sara é fantástica. Sara, e não só a dieta, não só a atividade física, mas a dieta da Sara. Ele chegou em casa feliz da vida contando pra mim dos seus resultados. Eu fiquei super feliz. É verdade, os seus exames bom, você né? tem que botar num quadro e deixar exposto, assim. Muito bom, Sara. Muito inteligente. E o Dionísio Zendrini também participando aqui, ele está dizendo, 2 quilômetros na academia hoje em 9 minutos e 26 segundos. O Dionísio é o cara. O Dionísio e a Fátima são dois, é um casal muito inteligente, que se cuida, né? Os dois são fantásticos. E a Maristela, olha só, ela está dizendo, opa, esse é o compromisso, já começo firme e vai continuar, pode crer. A Maristela é muito inteligente, só que a Maristela, ela trabalha demais, ela é extremamente ocupada, sobrecarregada. A Maristela é professora também, né? Mas ela disse que o ano que vem vai achar um jeito de fazer atividade física. Isso é importante. Isso, encontra esse tempinho para você que ele vai fazer toda a diferença. É verdade. Muito bem. Aí o pessoal tá lá só se comunicando já. Eu topo pra ir na já. Opa, eu vou. Isso aí, pessoal. Muito bacana. Que legal. Meu amor. Acho que é isso, né? Em questão de questionamentos, de comentário. Muito bom, muito bom. Né? E a gente quer agradecer muito a participação de vocês esse ano todo. Né? Esse projeto Sede é feito com carinho para vocês. Né? Isso toma tempo, assim, eu preciso estudar, eu preciso transformar a linguagem científica numa linguagem leiga. Mas o que me estimula a continuar fazendo isso é essa participação de vocês, né? Essas dúvidas que vocês têm, que muitas vezes trazem também aprendizado para nós. Então, nós somos realmente uma família, né? A gente tem um grupo aí que é bem próximo, né? As pessoas já se conhecem aí, e a gente vai colocar em prática essa junção no lançamento do livro. O ano que vem, quando eu conseguir fazer o lançamento do livro, a gente está pensando numa forma de juntar vocês. A gente faz o lançamento com a presença de vocês. A gente loca algum lugar aqui e tenta juntar vocês, porque vocês são os merecedores. Vocês merecem. Porque o livro ele é mais ou menos baseado no que a gente fala aqui nas lives. Então, ano que vem, vamos ver se a gente consegue juntar esse pessoal todo, que vai ser demais, né? Vai ser muito legal. Fátima tá toda feliz aqui pelo comentário que você fez. Ela tá dizendo, obrigado, doutor, com esse comentário ganhei o dia vindo de um gênio dedicado. Imagina, Fátima. Vocês são, né? você e o Dionísio são especiais. E a Isa tá dizendo assim que ela adorou o E do Projeto Sede, né? Este E de exercício físico, porque é o único que ela realiza plenamente. E solta gargalhada. Quem sabe o ano que vem não é o ano do D. Do D. Né? Gente, a dieta vai ser muito legal. Por quê? Porque a gente vai se basear em estudos de uma especialista norte-americana, que é a doutora Uma Naidoo, que é uma diretora da psiquiatria nutricional do Hospital Geral de Massachusetts, talvez o melhor lugar do mundo em termos de pesquisa, né? E a gente vai se basear nos estudos dela e nos estudos que ela vai indicar. E a gente vai falar sobre dieta para melhorar a ansiedade, depressão, transtorno obsessivo compulsivo, etc. Né? Nós pretendemos fazer uma live sobre kombucha, uma live sobre kefir. Os probióticos, a Érica, nós vamos maravilhosos. fazer na prática. A Érica vai fazer ali ao vivo para vocês Ai, minha nossa! observarem como é feito, tá?
porque dá uma saúde absurda. Nossa, gente, é impressionante. Probiótico muda a nossa vida. Então nós vamos mostrar para vocês em detalhes. É claro que existem bons probióticos também que a gente pode comprar na farmácia, como o da Apsen, por exemplo, que é um Probians, que nós temos alguns pacientes que tomam. Mas o kefir e a kombucha, você ainda tem a meditação na realização do processo. Que pode virar, né, uma das atividades do último E do projeto Sim, SED, né? Que é o estresse. O controle do estresse. Gente, é fantástico, né? A gente chega de uma pedalada, por exemplo, e toma kombucha. A Érica ficou realmente uma mestre, né? A kombucha dela é fantástico, o kefir também. Mas você toma aquele negócio relaxante, você já se sente pronto, se fosse preciso, para pedalar de novo. É algo fantástico. É claro que você põe esse probiótico bom dentro do seu intestino, mas você precisa alimentar os bichinhos do bem. Aí a gente volta lá pro D da dieta, né, Sim, meu amor, também. aí Medita fazendo, vai pro D da dieta. Aí vai comer fibra, vai comer as gorduras boas, não vai comer o açúcar e o trigo, que vão matar as bactérias do bem. Mas o ano que vem nós vamos discutir tudo isso, tudo isso. Ó, a Silvânia Guerra perguntando para mim se ela pode tomar kombucha. Pode, Silvia. Pode sim. Kefir também é ótimo. Pode sim. Nossa, e hoje nós tomamos uma, né, meu amor? Nossa. De erva cidreira com anis. Ai, maravilhosa. Maravilhosa. Eu nunca tinha feito esse sabor tão fácil. Ó, né? o Mirim, meu Muito querido bom. amigo Mirim, meu zagueiro maravilhoso, um dos grandes zagueiros que eu vi jogar. Jogamos juntos lá no começo de carreira, né, Mirim? Muito querido. Meu amor, acho que é isso, né? É isso, ó, Acho que muitas é pessoas assim. aqui participando, né, nos nossos comentários, desejando um Feliz Natal para as pessoas que estão aqui, né, na live. Já virou uma família, como a gente Sim. mesmo sempre diz. E de nossa parte a gente tem, né, que agradecer mesmo a todos vocês que ficaram com a gente a maioria das segundas-feiras aqui de 2021. E a gente espera que essa família aumente cada vez mais em 2022, porque o projeto SED é um projeto que é para melhorar a nossa qualidade de vida. Então a gente quer ter todo mundo por aqui, até mesmo porque esse momento, né, que nós passamos aqui na live, que também faz parte de uma qualidade de vida, é a nossa interação, mesmo que seja de forma virtual, a gente está socializando. E isso é muito bom, faz muito bem pra gente. E divulguem para quem vocês gostam, né? Para os familiares, divulguem o projeto, compartilhem para a gente poder aumentar o número de participantes. E aí, quando for em fevereiro, nós estaremos juntos de novo. Agora, em janeiro, a gente vai dar uma passeadinha de moto por aí, vamos explorar alguns lugares, a gente vai manter vocês atualizados sobre as nossas viagens, né? Nós vamos sair aí para o sul de moto, a gente não sabe direito para onde vai, mas tem algumas cidades interessantes. Os aventureiros. E aí a gente vai, de vez em quando, fazendo um vídeo, quando a gente achar alguma coisa que tenha correlação com o Projeto SED, a gente vai estar passando para vocês. É isso aí, pessoal. Boas festas para todo mundo, que vocês tenham momentos ótimos aí com pessoas amadas e queridas. Isso aí, até o ano que vem, pessoal. Até lá. Abraço, Beijo. beijão a todos.